O número de divórcios no Brasil cresceu mais de 160% na última década, de acordo com os dados do Registro Civil de 2014. A pesquisa foi divulgada pelo IBGE, mas muitas dúvidas ainda surgem quando o assunto é partilha de bens. E para falar do assunto, eu recebo a Érica Nicodemos, integrante da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB São Paulo. Tudo bem, Érica? É um prazer recebê-la no estúdio. Prazer foi meu. Existe algum motivo para tantos divórcios, para esse aumento? Olha, eu acredito que o motivo para esse aumento de divórcio esteja arraigado em razões históricas, em razões sociais, axiológicas, porque, por exemplo, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, ela ficou menos dependente do homem, o divórcio pelas leis ficou mais fácil. E hoje em dia nós vivemos nesse contexto social de que tudo é muito imediato, tudo é muito fácil, tudo é muito rápido e passageiro. Então, eu acho que todo esse contexto vem levando ao aumento do divórcio. E qual que é a diferença entre separação e divórcio? Então, na verdade, existe uma discussão na justiça muito grande a respeito da existência ainda da separação judicial no nosso ordenamento jurídico. A separação judicial, ela coloca fim à sociedade conjugal. O que isso significa? A partir da separação, terminam os deveres conjugais. Então, existe a partilha, existe a definição de qual é o cônjuge que vai ficar com os filhos e todos esses elementos. Agora, com o divórcio, existe efetivamente o fim do casamento. Então, só com o divórcio que a pessoa pode, por exemplo, se casar novamente. E aí, por que é tão importante essa questão da partilha dos bens, Érica? Olha, a questão da partilha dos bens é algo que tem que ser, eu acredito que tem que ser muito bem planejado anteriormente ao casamento, porque isso dá margem a disputas muito tristes e muito demoradas no Poder Judiciário. As discussões acabam se arrastando por anos e acabam prejudicando principalmente os menores envolvidos quando existem. Então, o planejamento da partilha, de como vai ser feito isso, caso haja um divórcio, é muito importante. Mas aí, se não existe esse planejamento, como é que ela funciona, a partilha de bens? Existem vários tipos e quais são eles? Sim, quando se faz a habilitação para o casamento, você pode escolher entre 4 regimes de bens. O regime de comunhão universal, comunhão parcial, separação total e participação final nos aquestos. Conforme você escolha cada um desses regimes de bens, vão incidir regras específicas sobre a partilha. Então, é preciso que os cônjuges, antes de se casar, os nubentes, eles estejam atentos a esses regramentos para eles avaliarem qual vai ser mais conveniente para eles. Qual que é a diferença entre cada um? Olha, existem várias diferenças, mas, por exemplo, a comunhão parcial de bens, nós chamamos de regime legal, porque é o único que basta ir até o registro civil e dizer que você quer adotar esse regime. Para qualquer outro dos regimes, você precisa lavrar um pacto antinupcial. No caso de regime de comunhão parcial de bens, os bens antes do casamento, ou seja, seus bens particulares que você adquiriu antes do casamento ou aqueles que vierem a ser herdados ou que já foram herdados, eles não se comunicam, ou seja, eles não entram na partilha em caso de divórcio depois do casamento. Agora, todos aqueles bens que foram construídos conjuntamente durante a vigência do casamento, eles vão ser divididos metade e metade no caso de uma partilha. No caso de uma... Herança não entra. Herança, o regramento é diferente. Então, algumas pessoas confundem. Mas então, se eu adotar esse regime, a pessoa vai herdar de determinada forma? Não necessariamente, porque as regras relativas à partilha nos regimes de bens e as regras relativas à sucessão são diferentes. Então, por exemplo, muitas pessoas acreditam que no caso de separação total de bens, o cônjuge não é herdeiro, e ele é herdeiro de bens particulares. Então, acaba sendo diferente do que acontece na partilha, que ele não leva nada. Na hora do divórcio, dá para mudar a partilha ou não? Olha, por um acordo, se as partes entrarem em um acordo, sim, não tem problema nenhum. Agora, caso contrário, não. E se um deles morrer, com quem que fica? Então, como eu te falei, depende muito do regime de bens, mas a princípio existe um concurso entre os descendentes e o cônjuge. Porque aí os filhos têm direito também. Tem, mas na verdade o que acontece? No regime mais comum, que é o de comunhão parcial de bens,
O cônjuge, em relação aos bens constituídos depois do casamento, fica metade, metade, mas não é uma herança, é meação que a gente chama, porque é a parte dele do que ele ajudou a construir, então ele vai receber essa metade, E os filhos vão herdar em relação a essa outra metade. Agora, em relação aos bens particulares, o cônjuge também vai ser herdeiro juntamente com os descendentes ou ascendentes, se não houver descendentes. E é importante fazer um testamento? Eu acredito que seja muito importante, principalmente hoje em dia que as pessoas casam, se divorciam, têm filhos no primeiro casamento, no segundo, para evitar brigas depois. É uma coisa simples bem importante. de fazer. É uma coisa simples de fazer. Normalmente é feito no tabelionato de notas, então contrata um advogado para te orientar. E evita uma briga futura. Evita muitas brigas, muitas. Érica, obrigada pela entrevista. Boa tarde. Obrigada a você.